Charles Oliveira do Bronx já se tornou uma lenda do MMA. Ele é o lutador que mais tem vitórias por via rápida dentro do UFC. Em sua carreira, ele já conseguiu 19 vitórias por via rápida, sendo 3 nocautes e 16 finalizações. E outro recorde que ele possui dentro do Ultimate é o recorde de mais vitórias por submissões, com 16 submissões em seu currículo. E o mais absurdo é que ele ainda está no auge e pode acabar conquistando mais recordes. E atualmente ele é um ídolo nacional no esporte, tipo o Ayrton Senna nos anos 90. E no vídeo de hoje iremos ver um pouco mais a fundo a sua história. Charles Oliveira da Silva nasceu no dia 17 de outubro de 1989, na cidade de Guarujá, no estado de São Paulo. Ele é filho da Osana Oliveira, que era uma faxineira de escola, e do Francisco Antônio, que trabalhava na feira e no matadouro. O pequeno Charles cresceu na favela. Ele passou sua infância e adolescência vivendo na extrema pobreza e em um ambiente hostil. E o próprio Charles já disse que viu conhecidos seus se perderem no mundo do crime e dos vícios. E a dona Osana, mãe do Charles, preocupada em saber que seu filho está em um local rodeado por hostilidades, queria que o pequeno Charles praticasse esportes, para se assegurar que seu menino seguisse o caminho certo e ficasse longe do crime. Corintiano nato, Charlinho gostava mesmo era de um futebol, mas quando criança ele teve reumatismo no calcanhar e sopro no coração, e passou 2 anos internado. E durante um bom tempo ele mal conseguia mexer o seu pé ou ficar de pé sozinho, e passou um bom tempo sendo incapacitado de praticar esportes, o que era uma de suas maiores paixões. E ouviu de seu médico que talvez ele nunca mais seria capaz de andar. Mas 2 anos depois ele recebeu alta e começou a demonstrar sinais de melhoras. Mas ainda assim os médicos recomendaram o Charles a evitar qualquer atividade física. Mas o jovem Charles não seguiu a recomendação de seus médicos e continuou praticando esportes mesmo assim. E vários anos depois, Charles, no Flow Podcast, disse que preferia morrer do que não ter uma infância comum. Ou seja, desde moleque o Charlinho já tinha se deparado com uma forte adversidade. E aos 12 anos de idade, ele se deparou com um homem chamado Paulo. Paulo era um instrutor de jiu-jitsu e morava perto da casa do Charles. E sabia que a condição financeira do Charles era ruim. E deixava o pequeno Charles receber aulas de jiu-jitsu na academia sem pagar, como um gesto de caridade para dar uma oportunidade a uma criança que não tinha muitas oportunidades. E foi esse mesmo Paulo que introduziu Charles ao jiu-jitsu. E a verdade é que o Paulo teve uma importância muito grande na vida do Charles. E dentro do mundo do jiu-jitsu, Charles já mostrava ser diferenciado. E em 2003, quando ele tinha de 13 para 14 anos, ele venceu seu primeiro campeonato como faixa branca. E após isso, ele se apaixonou ainda mais pela arte suave e dedicou sua vida a aperfeiçoar e aprender cada técnica dessa arte marcial. O pequeno Charles estava dominando o cenário local, mas poucos meses depois, o Charles acabou sofrendo uma das piores perdas da sua vida, pois o Paulo, aquele mesmo homem que o introduziu ao jiu-jitsu, morreu baleado na favela em que eles moravam. E o Charles obviamente ficou muito abalado com essa notícia, mas ainda assim ele seguiu em frente com o jiu-jitsu. E apesar de todo o seu sucesso no jiu-jitsu, ele não estava sendo pago o suficiente, até que ele teve a ideia de se testar no MMA. Ele fez a sua estreia no MMA amador no dia 3 de novembro de 2007, quando ele tinha apenas 18 anos, e derrotou o seu adversário com apenas 15 segundos de luta, com a chave de braço. Após essa vitória, Charles começou a pensar mais alto, e mesmo com apenas uma luta como amador, ele decidiu ir para o MMA profissional. O seu pai, Francisco Antônio, aprovou e apoiou a sua decisão. Já a sua mãe, a dona Osana, inicialmente não gostava da ideia de ver o seu filho competindo em um esporte tão cruel, violento e hostil como o MMA. Mas ainda assim ela respeitou a decisão do seu filho, pois na época o MMA ainda era visto como um esporte de malandro e valentões. Do Bronx estreou no MMA profissional em 2008, no evento Predador FC. Ele estreou num torneio que era de categoria do peso meio médio, que é a categoria até 77 quilos. Mas tinha um problema.
Charles estava bem magro e estava bem abaixo do peso, mas ele foi lutar mesmo assim. E com 3 vitórias em apenas uma noite e sendo inexperiente e bem abaixo do peso, ele conseguiu ser campeão do torneio e mostrava que de fato era diferenciado. Ele acabou ganhando R$3.000 após vencer o torneio. E sendo um moleque de periferia e que não tinha boas condições financeiras, essa foi a maior quantia em dinheiro que ele tinha ganho até então. E viu através das lutas uma oportunidade de botar comida na mesa e tirar sua família da extrema pobreza. Charles seguia lutando em eventos menores, até que em fevereiro de 2010, quando ele tinha 20 anos, o brasileiro tinha um cartel invicto de 12 vitórias e 0 derrotas. E o site da Sherdog, um dos maiores sites sobre MMA do mundo, considerou Charles como um dos 3 maiores prospectos do MMA brasileiro. E em agosto de 2010, do Bronx faria sua estreia no UFC, o maior evento de MMA do mundo, lutando como peso leve, categoria até 70 quilos. E o seu adversário era o americano Darren Elkins. E com apenas 41 segundos, Charles finalizou o americano com a chave de braço. E na sua próxima luta, ele derrotou o Efraim Escudeiro com o Mata-Leão. E nessa época, o Charles contava com um cartel invicto de 14 vitórias e 0 derrotas. Mas, na sua próxima luta contra o Jim Miller, ele foi derrotado pela primeira vez em sua carreira. E após isso, Charles seguia colecionando algumas vitórias e também algumas derrotas. E nunca chegou perto de lutar pelo cinturão e era visto como um lutador mediano. Até que em 2017, quando ele tinha 28 anos, ele foi nocauteado pelo americano Paul Felder. E essa derrota foi um divisor de águas em sua carreira, pois do Bronx percebeu que a maioria de suas derrotas eram contra strikers de elite. E ele, que sempre era conhecido como o cara do jiu-jitsu, viu que tinha que melhorar a sua trocação. Até que em 2018 ele se juntou a Chutebox Diego Lima, que é uma academia especializada na luta em pé. E desde que se juntou à Chutebox, Charles veio derrotando todos os seus adversários. Até que em maio de 2021, quando ele vinha de 8 vitórias consecutivas, ele lutaria pelo cinturão contra o americano Michael Chandler. Ele estreou no UFC em 2010. E só em 2021, depois de tantos anos e tantos altos e baixos, ele mostrou ser resiliente e sempre acreditou que um dia esse dia chegaria. E na luta mais importante de sua carreira, Charles sofreu muito no primeiro round, mas no segundo round ele nocauteou o seu adversário. E finalmente, depois de longos 11 anos dentro do UFC, ele se tornou o grande campeão e tinha acabado de realizar o seu maior sonho. Na sua primeira defesa de cinturão, ele enfrentaria o americano Dustin Poirier, que é um striker de altíssimo nível. Charles era visto como o azarão nas casas de apostas, e na hora da luta, o brasileiro novamente passou um grande sufoco no primeiro round. Mas no segundo assalto, ele foi melhor, e no terceiro assalto, ele finalizou seu oponente e provou ser o melhor peso leve do mundo. E o seu adversário seguinte, o Justin Gaethje, vivia provocando o Charles, dizendo que o brasileiro era um desistente e sempre desistia quando a luta ficava difícil. Mas na luta entre Charles e Gaethje, o brasileiro derrotou o americano ainda no primeiro round com o Mata-Leão e provou ser um dos melhores, se não o melhor peso leve da história. Um lutador completo que tem uma trocação muito boa, um soco forte e um jiu-jitsu do mais alto nível possível. E essa foi a história do Bronx, um cara que superou a extrema pobreza, problemas de saúde e superou todos os tipos de adversidades que ele já se deparou dentro do octógono. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Até a próxima e falou!